Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a sua cabeça e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, busquemos o inocente sem motivo, vamos engolir os vivos como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. E contaremos todos os bens preciosos e encheremos nossas casas dos despojos. Lança tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles, refreia o teu pé de suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro. Espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas. Ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões, e na cidade ela clama suas palavras, dizendo: Por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos recusastes, estendi a minha mão, e nenhum homem se importou. Mas reduziram na nada todo o meu conselho, e não quisestes minha repreensão. Eu também rirei de vossa calamidade. Zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação, e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós. Então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiarão o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao meio do mal. Livro de Provérbios, onde Salomão, filho de Davi, escreveu todos esses provérbios aqui, a maioria deles. No dicionário, a palavra sabedoria diz que é a qualidade do sabedor, o uso inteligente dos conhecimentos, prudência, discernimento adquirido pelas experiências ao longo da vida. E no dicionário também está escrito que o saber significa estar informado, compreender um fato, ser capaz de distinguir, ser especialista, estar habilitado para percepção da verdade. E sábio, disse do que aquele que sabe muito, que tem a faculdade de bem julgar, prudente, homem prudente. Eu abro aqui a Bíblia em Provérbios e ela fala comigo muito, aqui no capítulo 1, Deus fala sobre a sabedoria. Então, quando você vai fazer algo que você sabe, a sua mente, o seu raciocínio, o seu intelecto, as suas atitudes, elas são diferentes quando você vai fazer algo que você não tem conhecimento.
E é isso que eu chamo a sua atenção neste vídeo. Por quê? Olha o que a palavra está dizendo. Esses provérbios foram escritos para que a pessoa receba a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade. Olha, quando você ouve esses provérbios, você sabe, você vai aumentar em aprendizado. A Bíblia diz aqui no verso 7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha, muitos loucos neste mundo, né? O louco, ele despreza a lei de Deus. O louco, ele despreza a sabedoria, ele despreza o conhecimento. Veja bem, olha aqui, se alguém te seduzir, verso 10, para você fazer o mal, vamos ali fazer o mal, vamos roubar a casa daquela pessoa, vamos matá-la. Olha o conselho de Deus. Não vai. Meu filho, não andes tu no caminho com eles, refreia o teu pé de suas veredas, eles correm para o mal, eles correm para derramar sangue inocente. Então, isso você tem que saber, você tem que ter conhecimento que o mal, ele vai ter seu pago. O mal, ele vai ter ali a sua consequência, o boleto qualquer hora vai chegar. Não ande no caminho com essas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Não ande no caminho com essas pessoas. Aí Deus fala, né? Atentai para a minha repreensão. Ou seja, o pai que ama o seu filho, ele inteligentemente o quê? Fala a verdade, repreende seu filho. Olha bem, verso 23. Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras, para que você conheça a palavra de Deus, para que você receba esse espírito de Deus. Você tem que estar apto, você tem que ser humilde para aceitar a repreensão de Deus. Você tem que diminuir para que o Senhor cresça. Veja bem, verso 24. Por que chamei e vos recusaste? Estendi a minha mão e nenhum homem se importou. Mas reduziram a nada todo o meu conselho e não quisestes minha repreensão. Veja bem que Deus fala com a humanidade todo dia, mas as pessoas estão com seus ouvidos tampados para ouvir a voz de Deus. Então vai vir o mal. O mal com certeza virá, porque o pecado ele tem a sua consequência. Mas veja bem que Deus vai fazer neste momento. Verso 28. Então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Quantos neste momento gostariam que Deus fizesse algo tremendo nas suas vidas, algo maravilhoso, mas não escolhe o Senhor. Escolhem dizer sim para o pecado todos os dias e não temem, não têm respeito pelo Senhor. Veja bem que no verso 31 está escrito assim: portanto, comerão de seu próprio caminho, encher-se-ão de seus próprios artifícios. Mas veja bem que no último verso deste capítulo 1 de Provérbios está escrito assim: mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao meio do mal. Há uma geração que estará sempre em dores por causa do pecado e ela não quer abandonar o pecado. Mas também há outra geração que, tendo pouco, tendo muito, ela habitará em paz com Deus, porque ela escolheu o caminho da justiça, o caminho certo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é isso que nós temos que atentar, né? Não ser seduzido pelo mal, pelos assassinos, pelos ladrões. Não deixar-nos ser seduzidos pela simplicidade fajuta. Não deixar-se ser seduzidos pelo mal, né? Porque Deus vai entrar com castigo. Deus vai permitir sim coisas ruins daqueles que fazem.